E uma grande bomba de aproximadamente 34 milhões de reais pode explodir a qualquer momento dentro do Corinthians. Dorival Júnior admitiu ter ficado sem palavras para explicar a derrota do Corinthians para o Juventude. E ainda falando sobre o Dorival, ele revelou o prazo para o retorno do atacante Memphis, que sofreu uma lesão de grau 2 na parte posterior da coxa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior, que depois da derrota do Corinthians para o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, ele acabou dizendo que fica até difícil explicar o desempenho do Timão jogando em Caxias do Sul. Corinthians foi até Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, na noite da segunda-feira, dia 11 de agosto, enfrentar a equipe do Juventude pela 19ª rodada, a última da fase inicial, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Corinthians que no jogo anterior havia sido pela Copa do Brasil, um derby contra o maior rival na casa deles. Vencemos, avançamos para as quartas de final da competição. E o que aconteceu? Corinthians simplesmente não conseguiu jogar futebol diante da equipe do Juventude. Resultado final, perdemos por 2-1, um resultado frustrante dentro da casa do adversário, que era nada mais nada menos e ainda é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. No final do jogo, após a partida, aliás, na coletiva, o Dorival, ele acabou dizendo que fica até difícil explicar o que aconteceu, tamanha frustração do treinador do Corinthians. Vamos para as palavras dele. A minha preocupação na primeira conversa, no dia da nossa reapresentação, foi exatamente sobre manter o foco. Isso ele estava falando depois da classificação na Copa do Brasil. Era uma preocupação de todos nós. Tivemos tempo para nos recuperarmos, analisarmos e posicionarmos todos. Ninguém veio inconsciente. Fica até difícil explicar. Chega a ser frustrante em razão da evolução que vinha apresentando nos últimos jogos. Então o Dorival, demonstrando muita frustração, o semblante dele realmente fazia a leitura e o Dorival simplesmente ficou sem palavras para explicar o desempenho do Corinthians contra a equipe do Juventude. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um Corinthians que demonstrou total diferença em relação ao derby, que nós nos classificamos para as quartas de final da Copa do Brasil. Naquele jogo, o Corinthians dominando o tempo todo, procurando sufocar o adversário. No jogo contra a equipe do Juventude, um Corinthians apático, um Corinthians lento dentro de campo, não construindo nada. Os 15 primeiros minutos de partida, até que o Corinthians estava demonstrando uma certa intensidade, procurando construir alguma coisa, mas depois disso, nada. O Corinthians totalmente desligado dentro de campo. Resultado final, perdemos, encerramos o primeiro turno com apenas 22 pontos, já ali flertando com a parte de baixo da tabela. Estamos a 6 pontos da primeira equipe na zona do rebaixamento, estamos a 18 pontos do líder do campeonato e estamos a 8 pontos da primeira equipe dentro do G4. Então estamos estacionados já da metade para baixo da tabela. Para um Corinthians que desde o retorno aos jogos fez 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, vencemos apenas 1. Isso é horrível, uma campanha ridícula do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que necessita começar a reagir o quanto antes possível. Sábado já tem jogo contra a equipe do Bahia, já é o primeiro do segundo turno. Então, Dorival, se ele não consegue explicar, agora imaginem nós, porque realmente não tem explicação mesmo o que aconteceu com o Corinthians.
E ainda falando sobre o treinador Dorival Júnior, ele acabou revelando o prazo para o retorno do atacante Memphis. O Memphis acabou se machucando no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, Corinthians e o arquirrival na casa deles. Lembrando que no primeiro jogo, jogo de ida, nós vencemos por 1-0 com um gol do próprio Memphis. Memphis que marcou contra o Palmeiras o primeiro gol dele em clássicos desde que ele chegou ao timão. Memphis que estava sendo criticado e tudo mais em relação ao seu desempenho, principalmente em clássicos e também absolutamente sobre os valores que ele recebe, benefícios, enfim. O Memphis acabou no final do primeiro tempo colocando a mão na parte posterior da coxa dessa vitória que o Corinthians teve lá no Allianz, jogo da volta por 2-0, deixou o gramado, foi, no caso, passou por exames, foi diagnosticado uma lesão de grau 2 no músculo, e no final do jogo, depois da derrota para o Juventude, na coletiva o Dorival foi questionado sobre o prazo de retorno e o Dorival acabou revelando que o Memphis deverá demorar mais ou menos uns 30 dias para voltar a jogar. Sabemos que lesão muscular, apesar da do Memphis não ser algo grave, tem que se ter um determinado cuidado, porque se de repente você volta e acaba forçando, pode ser que a lesão volte de uma forma pior. Então, absolutamente que está havendo uma precaução, mas pelas palavras do Dorival, deveremos ter o Memphis de volta em aproximadamente 30 dias, e claro, dependendo aí das datas que acontecerem os jogos das quartas de final da Copa do Brasil, teremos o Memphis aí prestes já a retornar, ou de repente perder pelo menos o jogo de ida das quartas de final da competição, que no caso a Copa do Brasil é o que está nos trazendo esperanças de conquistarmos ainda mais um título nessa temporada 2025. Mas pelo menos o Memphis não vai demorar tanto tempo assim como alguns estavam imaginando, e vai demorar um prazo aí de aproximadamente 4 semanas. Vamos aguardar. Minha opinião quanto a esse prazo para o retorno do Memphis é a seguinte. Bom, para quem me acompanha, eu já havia falado para vocês que o prazo para o retorno do Memphis ficaria entre 2 a 6 semanas. Então vamos colocar aí pelas palavras do Dorival 4 semanas. Espero que realmente dê tudo certo, o Memphis possa voltar. Como eu disse a vocês, estava sendo criticado e tudo mais. O Memphis, principalmente pelos desempenhos que ele estava tendo em clássicos. Apesar dele não ter marcado gols, ele já havia dado 2 assistências contra o arquirrival, mas ele ainda não havia marcado seu gol em nenhum clássico. Isso aconteceu no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo da volta das oitavas, o Memphis estava bem ali junto com o Galo, junto com o Yuri, mas acabou colocando a mão na parte posterior da coxa, lesão muscular, e acabou se machucando. É um calendário de futebol brasileiro que é muito intenso, jogos um na sequência do outro, e essa questão de lesão muscular acaba sendo até comum num calendário assim de um futebol tão apertado. Tomara que realmente seja essa previsão do Dorival, ou de repente até antes. Eu, sinceramente, para mim, o Memphis acaba fazendo muita falta ao time e vou torcer para que ele retorne o quanto antes possível. Mas 4 semanas realmente é o período mesmo para esse tipo de lesões. No caso, a lesão dele foi de grau 2. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Grande bomba que está prestes a explodir dentro do Corinthians. É isso mesmo. O Corinthians só está aguardando, pelo menos até esse momento, o transfer ban da FIFA, porque não conseguiu entrar em acordo com o Santos Laguna e nem conseguiu dinheiro para pagar a equipe mexicana pela contratação do zagueiro Félix Torres. Acompanhamos nos últimos dias todas as movimentações envolvendo a condenação que o Corinthians teve no CAS, a Corte Arbitral do Esporte. Já alguns dias atrás, na semana passada, Corinthians foi condenado a pagar cerca de 6 milhões e 100 mil dólares, algo na casa de 34 milhões de reais, hoje ao Santos Laguna pela contratação do Félix Torres. E lembrando rapidamente, o Corinthians contratou o Félix Torres no ano passado por aproximadamente 33 milhões de reais. Corinthians pagou apenas a entrada, cerca de 2 milhões de dólares. O restante eram 5 parcelas. A primeira venceu em maio do ano passado.
o Corinthians não pagou nenhuma. A equipe mexicana foi até a FIFA, o Corinthians foi condenado na FIFA, recorreu na Corte Arbitral do Esporte, claro, perdeu. Então o Corinthians foi condenado a pagar quase 34 milhões de reais à equipe mexicana. O prazo venceu ontem, segunda-feira, dia 11 de agosto, às 23h59. Quando virou o dia, quando chegou o dia 12, o Corinthians já havia descumprido o prazo. É automático? Não. Qual que é o próximo passo? A equipe mexicana acionar a FIFA, comunicar o não recebimento, e aí o sistema da FIFA vai rodar até o Corinthians sofrer esse transfer ban, sair no sistema e o Corinthians ficar impedido de registrar novos jogadores. Há quem diga que o sistema demora entre 3 a 4 dias para rodar. Então, mesmo com o Santos Laguna notificando a FIFA, há quem ainda tem esperanças de que o Corinthians possa entrar em acordo com a equipe mexicana. Mas, por enquanto, até o momento que eu gravei esse vídeo, a bomba está prestes a explodir. Pode ser que, no caso, exploda amanhã, ou daqui 2 dias, ou daqui 3 dias. Mas enquanto o Corinthians não pagar, ou arruma o dinheiro e paga tudo, ou entra em acordo com a equipe mexicana, parcela, e no caso eles estendem o prazo, ou essa bomba pode explodir a qualquer momento dentro do Corinthians. A minha opinião quanto a esse transfer ban é a seguinte: é sem explicação o que acontece com o Corinthians, um clube que arrecada mais de R$1 bilhão por ano. Sabemos o tamanho da força que tem a marca Corinthians. E olhem só o que está acontecendo. Estamos na janela de transferências, a segunda do futebol brasileiro, e o Corinthians a qualquer momento pode ficar impedido de registrar contratações. O Corinthians correu na segunda-feira para ajustar os últimos detalhes do Vitinho e anunciar o jogador. Ele já está no bid, já está liberado. Corinthians ainda busca reforços, mas e aí? Como que vai fazer? Tem nomes ainda que o Corinthians negocia. Tem mais 2 atacantes, tem um lateral direito. Se entrar em acordo de sofrer o transfer ban, não vai adiantar nada. Espero que isso consiga ser solucionado. Vai ter que emprestar dinheiro aí da LFU, conforme estávamos falando. Tem dinheiro da Nike para entrar. Só que o problema é você de uma vez só ter que pagar quase 34 milhões. Atrapalha muito. A intenção é renegociar. Mas qual que é a segurança que a equipe mexicana? Tiveram reuniões na segunda-feira. E até o momento o Corinthians não conseguiu resolver. Então até o momento que eu gravei esse vídeo, pode ser que de repente, quando você estiver assistindo esse vídeo, alguma solução já tenha acontecido. Mas até o momento que eu gravei, a bomba, uma grande bomba aliás, que vai atrapalhar muito o planejamento daqui por diante, visando as exigências do Dorival, contratações, já está difícil contratar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Imaginem só a equipe mexicana vendo o Corinthians anunciando reforço. No caso, anunciando ontem o Vitinho. Eu acho que isso é até um agravante. Mas o Corinthians teve que fazer. Então, fala-se que pode ser amanhã, que pode ser depois de amanhã ou daqui 3 dias para rodar o sistema da FIFA. Mas a única coisa que falta agora que venceu o prazo é o Santos Laguna notificar a FIFA. E daí por diante é só tempo para essa grande bomba explodir e, como eu disse, vai atrapalhar muito os planejamentos do clube daqui para frente. Tomara que isso seja resolvido antes que realmente o transfer ban aconteça. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Vocês concordam comigo que o Memphis fará muita falta nesse período que ele ficará de fora? E ainda falando sobre o Dorival, o que vocês acharam das palavras dele dizendo não ter explicações para a derrota do Corinthians para o Juventude? E quanto a essa grande bomba do transfer ban? Vocês acreditam que realmente o Corinthians não vai conseguir resolver isso e vai ficar impedido de registrar novos jogadores? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!